Elias arrastava-se pela vida, um homem de meia idade cujo propósito havia se dissolvido há muito tempo em uma rotina tediosa e previsível. Os dias eram uma sucessão de cinzas, as semanas se fundiam em meses, e os anos passavam sem deixar marcas significativas em sua alma. Ele vivia em um apartamento modesto, as paredes desbotadas ecoando o vazio de sua existência, o cheiro de café amargo pela manhã, o barulho mecânico do teclado no trabalho, o silêncio opressor da noite. Tudo era uma repetição de um script sem sentido. No entanto, por trás da fachada de resignação, fragmentos de um passado turbulento e doloroso irrompiam em sua mente como flashes desconexos. Uma infância marcada pela ausência e pelo abandono, onde a alegria era um luxo raramente concedido. O sorriso de um amor perdido, cujas promessas se desfizeram como areia entre os dedos, deixando uma cicatriz profunda que ele se recusava a tocar. Essas memórias, como fantasmas sussurrantes, eram rapidamente empurradas para os cantos mais escuros de sua consciência, pois confrontá-las significava reviver a dor que ele tão desesperadamente tentava enterrar. Foi em uma tarde chuvosa de terça-feira que o mundo de Elias, já tão sem cor, desabou de vez. Sentado em um consultório médico gelado, as palavras do doutor soaram como um epitáfio antecipado. É grave, Elias. Muito grave. Pouco tempo, infelizmente. O diagnóstico, uma doença rara e agressiva sem cura, atirou-o em um abismo de desespero. O tempo, antes seu inimigo silencioso, agora se tornara um carrasco implacável, medindo seus últimos dias com uma precisão cruel. A revelação do tempo limitado, mais do que medo da morte, trouxe uma crise existencial avassaladora. Para que havia vivido? Qual o sentido de uma existência que terminaria em breve, sem deixar legado, sem ter sido plenamente vivida? A amargura e o arrependimento se instalaram em seu peito, sufocando qualquer resquício de esperança. Ele questionava cada escolha, cada renúncia, cada momento em que se deixou ser levado pela correnteza, em vez de nadar contra ela. Em meio a essa tormenta interna, enquanto vasculhava caixas empoeiradas de pertences antigos, buscando talvez uma resposta ou um consolo, suas mãos encontraram um objeto esquecido. Um diário antigo, encadernado em couro gasto, pertencente à sua avó. As páginas amareladas guardavam a caligrafia elegante de uma mulher que ele mal conhecera, mas cuja presença sempre fora envolta em um véu de mistério. Entre as anotações sobre receitas e pensamentos do cotidiano, havia frases enigmáticas sobre segredos antes do fim e curiosidades que mudam tudo. A curiosidade, uma emoção que ele pensava ter perdido, acendeu-se em seu coração moribundo. A primeira página do diário, virada com mãos trêmulas, revelava uma anotação que parecia gritar diretamente para ele, uma promessa velada de algo que poderia, de fato, alterar a percepção de sua própria tragédia. A primeira curiosidade, lia-se, é a chave para desvendar o véu que cobre a verdade. Você não vai acreditar nisso. Essa frase, mais do que qualquer diagnóstico, foi o verdadeiro gatilho. Elias sentiu um impulso, uma urgência que há muito não experimentava. Talvez, apenas talvez, houvesse algo mais em sua vida do que o fim iminente. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Com o diário da avó nas mãos, Elias sentiu uma faísca de propósito que o tempo não havia conseguido apagar. A anotação sobre a primeira curiosidade ressoava em sua mente, prometendo uma verdade capaz de redefinir sua existência. Ele começou a decifrar as caligrafias antigas, cada linha um enigma, cada palavra uma pista. As páginas amareladas, antes meros registros de uma vida passada, transformaram-se em um mapa para um tesouro oculto, não de ouro, mas de revelações. A avó, que ele mal conhecera, parecia agora conversar com ele através das décadas, guiando-o por um caminho que ele jamais imaginou trilhar. A busca o levou a um lugar esquecido de sua infância, um terreno baldio nos arredores da cidade, onde antes existia uma casa antiga, hoje reduzida a escombros e mato. Era o esconderijo secreto de sua infância, um refúgio onde ele e seu pai costumavam passar horas,
construindo castelos imaginários e sonhando com aventuras. O coração de Elias apertou ao pisar naquele solo, um misto de nostalgia e dor. Com o diário como guia, ele procurou por uma velha nogueira, cuja localização era descrita com detalhes minuciosos nas anotações da avó. Sob suas raízes retorcidas, tal como o diário indicava, Elias encontrou uma caixa de metal enferrujada, quase engolida pela terra. Dentro dela, úmida e amarelada pelo tempo, estava uma carta. Era a caligrafia de seu pai, inconfundível. Uma carta nunca entregue, escrita pouco antes de seu desaparecimento misterioso. Enquanto Elias desdobrava o papel com mãos trêmulas, as palavras dançavam diante de seus olhos, revelando uma traição familiar que abalou as fundações de sua casa e de sua própria compreensão da realidade. O pai, que ele sempre idealizara como um herói ausente, confessava sua participação em um esquema complexo, uma trama de enganos que levou à ruína de um ente querido da família. A carta detalhava a dor, o arrependimento e a vergonha que o haviam consumido, forçando-o a abandonar tudo. Um conflito interno avassalador tomou conta de Elias. A imagem idealizada de seu pai, construída ao longo de uma vida de ausência e saudade, desmoronava-se diante da dura realidade das palavras escritas. A traição não era apenas um ato isolado. Era um evento que reverberava através das gerações, explicando o silêncio da mãe, a tristeza velada da avó e talvez até mesmo a própria melancolia que o acompanhava. Ele sempre sentira um vazio, uma peça faltando em seu passado, e agora aquela carta preenchia esse vazio com uma verdade amarga e inesperada. A traição, como Elias descobriu ao continuar a leitura, envolvia a perda de um legado familiar importante. Não era apenas dinheiro, mas algo de valor inestimável, uma invenção revolucionária que poderia ter mudado o destino de sua família e, potencialmente, de muitas outras pessoas. O pai expressava sua culpa por ter sido enganado e por ter permitido que essa invenção caísse nas mãos erradas, resultando na ruína financeira e emocional de um parente próximo. A carta mencionava a vergonha de não ter conseguido proteger o que era tão precioso e a decisão de desaparecer para poupar a família de mais sofrimento. No final da carta, quase como um lamento, seu pai mencionava um guardião do segredo. Alguém que sabia toda a verdade, que presenciara os eventos e que, talvez, pudesse ainda estar vivo. As palavras eram vagas, mas o suficiente para acender uma nova chama em Elias. Ele precisava encontrar esse guardião. A doença em seu corpo parecia recuar momentaneamente, ofuscada pela urgência de desvendar o mistério. A primeira curiosidade do diário de sua avó não era apenas uma verdade, mas um caminho para a redenção, para a compreensão de sua própria história, e talvez, para encontrar um propósito antes que seu tempo se esgotasse. A busca por respostas havia apenas começado. A menção do guardião do segredo na carta de seu pai tornou-se a nova obsessão de Elias. Ele sabia que aquele era o próximo passo, a próxima peça do quebra-cabeça que sua avó, de alguma forma, previu que ele precisaria montar. A urgência que a doença lhe impunha, antes um fardo, agora era um combustível. Com a persistência de um detetive e a determinação de um homem que não tinha nada a perder, Elias mergulhou em registros antigos de família, documentos empoeirados e conversas com parentes distantes, buscando qualquer migalha de informação que o levasse a esse tal guardião. Dias transformaram-se em noites insones, e a busca frenética consumia suas últimas energias, mas a promessa de desvendar a verdade era mais forte que o cansaço. Finalmente, após semanas de investigação exaustiva, Elias encontrou um nome: Samuel. Um amigo de longa data de seu pai. Um homem que desaparecera da vida pública logo após os eventos da traição familiar. Samuel, descobriu Elias, vivia agora recluso em uma pequena casa isolada, na periferia de uma cidade esquecida pelo tempo. A jornada para encontrá-lo foi árdua, uma viagem que testou os limites de sua já debilitada saúde. Cada quilômetro percorrido era um lembrete do tempo que se esvaía,
mas a convicção de que estava no caminho certo o impulsionava. O encontro foi tenso. Samuel, um homem com o rosto marcado pelo tempo e pelos segredos, abriu a porta com uma desconfiança palpável. Seus olhos, antes cheios de vida, agora carregavam o peso de décadas de silêncio. Elias, ao se apresentar como filho do velho amigo, percebeu a relutância em cada gesto do homem recluso. Samuel tentou dispensá-lo, alegando não ter nada a dizer, temendo as consequências de remexer em um passado que ele havia enterrado tão profundamente. A sua voz era rouca, as palavras carregadas de um medo que Elias não compreendia completamente. Foi então que Elias jogou sua última cartada. Com a voz embargada pela emoção e pela própria fragilidade, ele revelou sua condição terminal. Contou a Samuel sobre o diagnóstico, sobre o pouco tempo que lhe restava e sobre o diário de sua avó, que o guiara até ali. Eu preciso saber a verdade, Samuel, disse Elias, com os olhos marejados. Não por vingança, mas por paz. Por uma compreensão do que realmente aconteceu antes que eu me vá. Meu pai se arrependeu, eu sei. Mas a história está incompleta. A confissão de Elias pareceu abalar as defesas de Samuel. A expressão do velho guardião suavizou, e um vislumbre de compaixão e culpa cruzou seu olhar. Ele convidou Elias a entrar, o silêncio pesado da casa quebrando-se apenas pelo rangido da porta. Sentados na sala, Samuel começou a falar, as palavras jorrando como um rio represado por anos. A revelação foi chocante, superando as piores expectativas de Elias. A traição de seu pai não fora apenas financeira, como a carta indicava, mas muito mais profunda e devastadora. Envolveu o roubo de uma invenção revolucionária, um projeto que seu pai e um ente querido da família haviam desenvolvido juntos com grande sacrifício. Não era apenas uma ideia, mas um protótipo funcional, com o potencial de mudar a vida de milhares de pessoas, trazendo prosperidade e avanço. A invenção, segundo Samuel, era um dispositivo de energia limpa, uma fonte inesgotável e sustentável, capaz de libertar comunidades inteiras da dependência de combustíveis fósseis. A voz de Samuel tremia ao descrever a astúcia com que essa invenção foi roubada. Não foi um simples ato de desonestidade, mas uma conspiração orquestrada por uma figura poderosa e sem escrúpulos, que manipulou seu pai e o ente querido, usando-os como peões em um jogo de poder e ganância. Essa figura que Samuel não ousava nomear diretamente, havia subornado e ameaçado, garantindo que a invenção caísse em suas mãos, para que pudesse controlá-la e lucrar imensamente com ela, enquanto a verdadeira família por trás da ideia caía em desgraça. O pai de Elias, consumido pela culpa e pelo medo das represálias, havia se calado e desaparecido, incapaz de lutar contra um inimigo tão influente. A invenção, que poderia ter mudado o destino de sua família e da humanidade, foi enterrada, seus segredos guardados a 7 chaves. Ao final de sua dolorosa confissão, Samuel, com as mãos trêmulas, pegou um objeto escondido sob tábuas soltas do chão. Não era dinheiro, nem joias, mas um mapa antigo, amarelado e desgastado pelo tempo. Isto é tudo o que me restou, disse ele, estendendo-o a Elias. É o caminho para a invenção. Seu pai me pediu para guardá-lo caso um dia alguém viesse procurar pela verdade. O mapa apontava para uma localização remota, um lugar que parecia distante não apenas geograficamente, mas também no tempo. A invenção perdida, o legado roubado, não estava apenas na memória de Samuel. Ela ainda existia, esperando para ser encontrada. Elias sentiu um novo propósito, uma chama acesa em seu espírito já tão cansado. A busca pela verdade havia se transformado em uma missão de resgate, uma corrida contra o tempo, não apenas para si mesmo, mas para o legado de sua família, e talvez, para o futuro. Com o mapa nas mãos, Elias sentiu o peso dos anos de silêncio e das promessas não cumpridas. Aquele pedaço de papel amarelado era mais do que uma rota, era um testamento da fé de seu pai, uma esperança guardada por décadas. A localização indicada era um antigo complexo industrial, abandonado há muito tempo, um labirinto de ruínas que outrora fora um centro vibrante de inovação. Segundo Samuel, ali,
Em algum lugar entre escombros e o esquecimento, estava o laboratório secreto onde a invenção fora desenvolvida e, subsequentemente, ocultada. A jornada até o local foi uma provação. A saúde de Elias estava em declínio constante, e cada passo era um esforço monumental. A paisagem ao redor do complexo era desoladora, um reflexo da própria vida de Elias até então. Desabitada, em ruínas, mas com vestígios de uma grandiosidade passada. Ao adentrar os portões enferrujados, um arrepio percorreu sua espinha. O cheiro de metal oxidado e poeira antiga preenchia o ar, e as sombras dançavam de forma ameaçadora nas paredes decadentes. Cada corredor parecia sussurrar histórias de um passado esquecido, ecos de risadas e de trabalho árduo. Elias seguiu o mapa com precisão, decifrando símbolos e marcos que o guardião havia desenhado. Ele enfrentou obstáculos físicos como pilhas de detritos e escadas instáveis, que ameaçavam ceder a qualquer momento. Mas os desafios físicos eram apenas um reflexo dos obstáculos emocionais que ele vinha superando. Cada sala vazia, cada equipamento enferrujado, parecia evocar memórias e traumas de sua infância. Ele se via novamente como um menino, confuso com a ausência de seu pai, sentindo o vazio deixado por uma traição incompreendida. Aquele lugar, de alguma forma, personificava a dor e a perda que moldaram sua existência. A cada passo, Elias sentia-se mais conectado à história de sua família, desvendando não apenas um segredo, mas a complexidade de quem ele era. Finalmente, após horas de exploração exaustiva, Elias chegou a uma porta de aço maciço, escondida atrás de uma parede falsa. Com um esforço sobre-humano, ele conseguiu abri-la, revelando um pequeno laboratório que, surpreendentemente, estava bem preservado. As máquinas estavam cobertas por lonas, mas a ordem e a limpeza indicavam que alguém, em algum momento, havia se preocupado em proteger aquele espaço. No centro da sala, sob a lona mais grossa, Elias encontrou-a. A invenção. Não era o que ele esperava. Não era uma máquina imponente ou um dispositivo futurista, mas um objeto elegante e compacto, que irradiava uma aura de poder latente, mesmo desligado. Ao lado da invenção, em uma caixa metálica selada, Elias encontrou mais do que um diário ou um mapa. Havia uma série de documentos, relatórios e correspondências que revelavam a verdadeira extensão da conspiração. Eram provas irrefutáveis de que seu pai não foi o único culpado pela perda da invenção. Na verdade, ele havia sido uma vítima, manipulado por uma figura poderosa e influente que se beneficiou imensamente da traição. O nome que Samuel temia pronunciar agora estava ali, em tinta e papel. O mentor. Uma figura pública respeitada, um magnata da tecnologia, cujas vastas fortunas foram construídas em parte sobre o roubo daquela invenção. Elias sentiu uma onda de raiva e determinação. A verdadeira redenção não era apenas encontrar a invenção, mas expor a verdade por trás do mentor. Ele percebeu que a curiosidade de sua avó não era apenas sobre desvendar um segredo, mas sobre fazer justiça. A invenção em si era uma peça-chave, mas as provas documentais eram a arma que ele precisava. Enquanto examinava o dispositivo, notou um pequeno painel com uma luz piscando. Havia uma última mensagem criptografada, um segredo final guardado dentro da própria invenção, que prometia revelar a identidade completa do verdadeiro cérebro por trás de toda a trama. A corrida contra o tempo de Elias havia ganhado um novo sentido, uma urgência ainda maior. Ele não estava apenas buscando a verdade, estava prestes a desmascarar um império de mentiras. Com a invenção em uma mão e as provas irrefutáveis na outra, Elias sentiu uma energia renovada, uma clareza de propósito que superava o cansaço e a dor física. O mentor, aquela figura pública impecável e adorada, seria confrontado. Não haveria mais esconderijos nem meias-verdades. A verdade, nua e crua, seria exposta para todos verem. Elias sabia que era uma batalha que ele não poderia lutar sozinho, mas ele tinha as armas mais poderosas, a verdade e a invenção roubada. Ele passou dias, ou o que pareciam ser dias, organizando as evidências, estudando os documentos,
memorizando cada detalhe da conspiração. A invenção, com sua mensagem criptografada, revelava nomes, datas e valores, detalhando a rede de corrupção que o mentor havia tecido ao longo dos anos. Não era apenas o roubo de uma ideia, mas a supressão de uma tecnologia que poderia ter salvado vidas e revolucionado o mundo. Elias sentia que não estava apenas lutando por sua família, mas por um futuro que havia sido roubado de todos. O palco para o confronto foi um evento de gala beneficente, organizado pelo próprio mentor, um espetáculo de ostentação e hipocrisia. A mídia estava presente, câmeras piscando, microfones apontados para cada celebridade que cruzava o tapete vermelho. Elias, vestido de forma simples, mas com uma determinação férrea nos olhos, conseguiu se infiltrar no evento, carregando a invenção e uma pasta pesada de documentos. O coração batia descompassadamente, não de medo, mas de uma antecipação eletrizante. Ele sabia que este era o seu momento, o acerto de contas final. Quando o mentor subiu ao palco para proferir seu discurso anual sobre inovação e filantropia, Elias se aproximou, aproveitando um momento de distração da segurança. Sua voz, inicialmente embargada pela emoção e pela fraqueza física, ganhou força à medida que ele falava. Senhoras e senhores, começou Elias cortando o discurso do mentor. Há uma verdade que precisa ser revelada nesta noite. Um silêncio atordoado caiu sobre a multidão, e todos os olhares se voltaram para ele. O mentor, com um sorriso forçado, tentou descreditar Elias, chamando-o de desequilibrado e invasor. Mas Elias não se intimidou. Ele ergueu a invenção para que todos pudessem vê-la. E então, com um gesto dramático, ativou-a. Uma luz suave e constante emanou do dispositivo, e a mensagem criptografada começou a ser projetada em um telão gigante, revelando, palavra por palavra, a verdadeira história da invenção, os nomes envolvidos, os milhões desviados, as vidas arruinadas. A voz de Elias, embora fraca, ecoava a indignação de uma geração. As provas documentais, que ele distribuiu rapidamente entre os jornalistas chocados, complementaram a revelação da invenção. A face do mentor, outrora tão serena e confiante, contorceu-se em uma máscara de fúria e desespero. Seus anos de engano e manipulação desmoronavam diante dos olhos de todos. A multidão, antes boquiaberta, agora murmurava em choque e revolta. A reputação do mentor estava destruída, sua imagem de benfeitor desfeita em 1000 pedaços. A verdade finalmente vinha à tona, rasgando o véu de mentiras que por tanto tempo sufocara a justiça. O clímax da revelação foi avassalador. Elias sentiu uma tontura súbita, uma exaustão que o atingiu como uma onda. A adrenalina que o impulsionara nos últimos dias, nas últimas horas, esvaiu-se de repente. A luz da invenção parecia diminuir, e o mundo ao seu redor começou a girar. Ele havia cumprido sua missão, exposto a verdade, mas o preço havia sido alto demais para seu corpo já debilitado. Com um suspiro final de alívio e exaustão, Elias desabou no chão, a invenção ainda a brilhar fracamente em suas mãos. O som das sirenes e dos paramédicos se aproximando foi a última coisa que ele ouviu antes de a escuridão o engolir. A saúde de Elias, já frágil, havia cedido sob o peso da verdade finalmente revelada. Elias abriu os olhos lentamente, a luz branca do teto do hospital ofuscando-o. O cheiro de antissépticos preenchia o ar, um contraste gritante com o mofo e a poeira do laboratório. Uma enfermeira sorriu gentilmente ao vê-lo despertar, e ele notou que não estava sozinho. Ao redor de sua cama, havia rostos desconhecidos, e outros que ele mal se lembrava, mas todos compartilhavam uma expressão de gratidão e esperança. Eram pessoas cujas vidas haviam sido tocadas, direta ou indiretamente, pela invenção e pela coragem de Elias. A notícia da revelação no evento de gala havia se espalhado como um incêndio, e o mentor, outrora intocável, estava agora sob investigação, seu império desmoronando. A invenção, aquela peça de tecnologia elegante e compacta, estava agora nas mãos de cientistas e filantropos, que trabalhavam incansavelmente para materializar seu potencial.
Elias soube que ela estava sendo adaptada para uso médico, prometendo revolucionar o tratamento de doenças genéticas, exatamente como seu pai e o guardião do segredo haviam sonhado. A visão era clara. A invenção não seria mais uma arma de poder ou um segredo guardado, mas uma ferramenta para o bem-estar da humanidade. Enquanto se recuperava, Elias teve tempo para refletir. As visitas se tornaram mais frequentes, e entre elas, uma mulher em particular se destacava. Ela era uma das pesquisadoras que trabalhavam na invenção, uma alma gentil e brilhante, que via em Elias não o herói que a mídia pintava, mas um homem vulnerável e corajoso. Eles passavam horas conversando, compartilhando sonhos e medos. Naqueles diálogos, Elias começou a encontrar um tipo de amor diferente do que ele havia perdido. Um amor construído sobre a admiração mútua e o propósito compartilhado. Era um amor maduro, nascido da resiliência e da esperança, que floresceu em seus últimos dias, não na vida monótona que ele levara, mas na nova vida que ele havia criado para si e para os outros. Ele também fez as pazes com seu passado. A imagem de seu pai, antes obscurecida pela traição e pelo abandono, agora era a de um homem complexo, vítima de circunstâncias maiores que ele. Elias perdoou-o, e ao fazê-lo, perdoou a si mesmo por anos de amargura e ressentimento. A última curiosidade do diário de sua avó, aquela que ele só conseguiria decifrar no fim, fazia agora todo o sentido. Não era uma fórmula secreta ou um tesouro escondido, mas a compreensão de que o verdadeiro tesouro da vida estava nas conexões que criamos, no legado que deixamos, e não nas riquezas materiais ou na busca incessante por um propósito externo. O propósito, ele descobriu, estava dentro dele, esperando para ser despertado pela necessidade. Os dias de Elias no hospital se estenderam, mas ele não sentia mais o peso da morte iminente. Havia uma serenidade em seu olhar, uma aceitação que vinha de saber que sua vida, apesar de todas as suas imperfeições e tristezas, havia culminado em algo significativo. Ele havia encontrado seu lugar no mundo, não como um homem sem propósito, mas como um catalisador de mudança, um portador da verdade. Um dia, enquanto observava o pôr do sol pela janela do hospital, com a pesquisadora ao seu lado, Elias sentiu uma paz profunda. A invenção, agora sendo chamada de o legado de Elias, estava em fase de testes clínicos, e os primeiros resultados eram promissores. Milhares de vidas seriam salvas, comunidades seriam transformadas, tudo por causa de sua jornada. Ele fechou os olhos, um sorriso suave nos lábios. A exaustão que sentira após o confronto retornara, mas agora era uma exaustão bem-vinda, um cansaço que vinha do cumprimento de sua missão. Elias partiu em paz, seu último suspiro tão leve quanto o início de um novo amanhecer. Ele não se tornou um magnata ou um cientista famoso, mas seu nome seria lembrado. Seu legado não estava em monumentos, mas nas vidas que ele tocou, na verdade que ele desenterrou e na esperança que ele acendeu. A 15ª curiosidade que sua avó havia sussurrado através das páginas do diário havia sido plenamente compreendida. A vida, afinal, não era sobre o quanto se acumulava, mas sobre o quanto se dava. E Elias havia dado tudo.